O irmão Demilson Carvalho, do programa Luz para o Mundo, agora estará entrando na parte do estudo bíblico sobre a segunda vinda de Jesus. Demilson Carvalho, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Vamos agora com a parte do estudo bíblico acerca da segunda vinda de Jesus. Aqui o seu amigo jornalista e professor de Bíblia autodidata, Demilson Carvalho. Então, eu darei uma abertura aqui na sequência à segunda vinda de Cristo, ao assunto que faz parte realmente do prosseguimento, o milênio. Demilson, qual a tradução da Bíblia que você vai usar hoje no estudo? Bom, eu nunca utilizei, não utilizo e jamais utilizarei alguma Bíblia adventista do sétimo dia. Na verdade, não existe Bíblia adventista do sétimo dia. Eu tenho umas 18 traduções bíblicas diferentes. A maioria são versões protestantes, ditas evangélicas. Essa que estou utilizando aqui não é por ser a melhor tradução em língua portuguesa. Essa aqui é a versão contemporânea, muito semelhante à atualizada e pertence à editora Vida. Recomendo-a, espetacular. Qualquer Bíblia é boa. A pessoa, quando programa explicar a Bíblia, se no caso em rádio, então ela se aprofunda naquela expressão em hebraico, naquele versículo em grego, então estuda bastante nos dicionários, comentários bíblicos, faz comparações, chegando a conclusões. Mas geralmente eu prefiro usar a Bíblia, claro que tenho utilizado também dicionários, comentários, etc., mas deixemos geralmente, como Alexandre sempre diz aqui aos nossos queridos ouvintes, que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Então, a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo. Claro que há pouca diferença, na verdade, entre a minha parte aqui de estudo bíblico, explicação bíblica, uma aula de Bíblia, e a parte apologética ou exegética do Marcos Alves. Então, em alguns momentos, podemos até nos assemelhar, não? O ouvinte compreenderá isso aí. Claro que não estaremos plagiando um ao outro, não, claro. Mas então, quanto à segunda vinda de Cristo, analisando isso pelo prisma gramatical, de fato, quando alguém prega, escreve ou afirma que estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, só que dividida em duas fases, a segunda vinda em duas fases, digamos, hipoteticamente, uma hoje, visível ou invisível, desculpem, e outra daqui a 7 anos visível. Na verdade, isso está sendo um tremendo tapa na nossa cara, um assinte à nossa inteligência. Por quê? Porque a frase a segunda vinda encontra-se no singular, e é uma apenas. Ora, uma segunda vinda, ou a segunda vinda hoje, outra segunda, a mesma segunda vinda daqui a 7 anos, então já sai fora, em termos de elementos gramaticais, da afirmação a segunda vinda, já dá duas vindas. Então ficaria assim: a segunda vinda hoje, e daqui a 7 anos, outra vinda, então seria a terceira vinda. Resumindo essas questões, de acordo com a Bíblia, na área de Adventista, o Mórmon, ou Testemunho de Jeová, ou Assembleia de Deus, ou o Papa, ou o Vaticano, ou isso ou aquilo, de acordo apenas com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Cristo vem à Terra ao todo 3 vezes. Já ocorreu a sua primeira vinda à Terra, para encarnar-se, tornar-se um de nós, ser sacrificado como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, morto, sepultado, ressuscitado por Deus o Pai, retornando aos céus. Aquela foi a primeira vinda, primeira presença de Cristo na terra, por uns 33, 34 anos mais ou menos. Prometeu voltar. Eu virei outra vez, disse ele. Isso eu expliquei aqui profundamente no domingo passado, lembra-se? João 14, de 1 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Quando isso for feito, virei outra vez para buscar a igreja. Cristo disse, virei outra vez. A promessa está no singular e não outras vezes. Uma hoje, outra daqui a 7 anos, sendo a mesma vez. Então, virei outra vez, de modo que estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E quanto à terceira vinda de Cristo, há uma questão aqui gramatical clássica interessantíssima, até as crianças verão de entender-me, e a questão é: quando Cristo veio à terra na primeira vez para ficar por aqui como filho do homem por uns 33 anos, de fato ele veio à terra com a craseada, porque ele não veio para ficar na terra. Exemplo: quando você vai ao Rio de Janeiro para ficar ali trabalhando, representando a sua firma durante um mês,
ou em viagem de passeio, turística, etc., então você vai realmente ao Rio de Janeiro. Mas se você vai de mudança para estabelecer-se ali em definitivo, você não vai ao Rio de Janeiro, você vai para o Rio de Janeiro. Então, também quanto à segunda vinda de Cristo, ele não virá para a terra, porque ele virá apenas acompanhado por todos os santos anjos para buscar a sua igreja. Sim, para arrebatar visivelmente a sua igreja, levando-a à Nova Jerusalém, para que ali a igreja permaneça durante todo o milênio, e não apenas por 3 anos e meio ou por 7 anos, por todos os 1000 anos relatados em Apocalipse capítulo 20. Terminado o milênio, então Deus o Pai, o Espírito Santo, o Filho de Deus, todos os anjos, a igreja que terá permanecido lá na Nova Jerusalém, que situa-se no 3º céu, Nova Jerusalém, que é o paraíso dito na Bíblia Sagrada, em 3 passagens ou 4 especificamente. Então, viremos todos para esta terra, haverá o fogaréu, fogo temperado com enxofre, juízo final, Satanás, demônios e ímpios, como a Bíblia deixa irrefutavelmente claro, serão plenamente exterminados, aniquilados, após pagarem pelo que estarão devendo, evidentemente, reduzidos a cinza para todos sempre. Então, a superfície do planeta Terra será renovada, purificada, modificada. E então, Deus nos dará esta mesma velha terra, renovada, transformada, a chamada em Isaías, em 2 Pedro 3, em Apocalipse, etc., de a nova terra, onde haverá justiça para todos sempre. De modo que na terceira vinda, Jesus não virá à terra, como nas duas não precedentes, primeira e segunda. Ele virá para a terra, porque virá para estabelecer aqui o seu reino eterno, a capital do universo, que não estará mais lá em cima no 3º céu, e sim a Nova Jerusalém, será a única cidade da nova terra, e aqui habitaremos então, para todo sempre, na nova terra, no reino de Deus. Bom, o que dará início ao milênio? O que dará início ao milênio? Qual o acontecimento, ou quais os acontecimentos relativos ao início, princípio do milênio? Bom, comecemos obtendo esta aula sobre o início do milênio com o próprio Jesus Cristo, professor de Bíblia por excelência, o verdadeiro professor de teologia, o próprio teólogo na essência, não? Jesus Cristo. Anote aí os versículos, amigos, daqui para frente, anote. Então, o primeiro versículo para hoje, porque anteriormente foram apenas recapitulações do que eu expliquei no domingo passado. Então, João capítulo 6, anote. João capítulo 6, 39 e 40. Anote, João 6, 39 e 40 eu já leio. Jesus dizendo: "E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." E ainda aqui no versículo 44, anote, João 6, 44. "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia." Portanto, aqueles que almejam partirem e estarem com Cristo através de uma alma imortal, consciente, gasosa, desencarnada do corpo logo no momento da morte, então, de fato, é belo esse anseio, não? É lindo isso, este desejo ardente, profundo, firme de estar com Cristo logo após a morte. Mas não é assim, não será assim. A pessoa tem que aguardar, claro, na inconsciência total, o momento da volta de Cristo para ser então ressuscitada. Interessante que alguém diz: não, mas isso é crença de Ellen White. Isso é crença sabática, do sabatismo, do adventismo ou da igreja adventista do 7º dia. Será que Marta e Maria, as duas irmãs do falecido Lázaro lá em Betânia, eram então adventistas do 7º dia? Eram então sabatistas? Neste caso, sim. Neste caso, se isso é crença sabatista, adventista, sim. Vejamos, anote aí, João capítulo 11. João capítulo 11, primeiramente, versículo 23. João 11, 23. Um diálogo entre Jesus e Marta. João 11, 23. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Teu irmão ressurgirá, ou seja, está morto, sepultado há 4 dias, já cheira mal, mas será ressuscitado. Respondeu Marta: eu sei que no momento em que ele morreu,
a sua alma salva, desencarnou-se do corpo e já está no paraíso, então não carece de ressurreição. É isto? Não, não, não. Não. Jamais. Marta disse assim, respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Interessante que Marta está conforme Jesus Cristo. E eu o ressuscitarei no último dia. Marta então, meu irmão Lázaro, eu sei que haverá uma ressurreição no último dia, e naquela ressurreição, meu irmão Lázaro será ressuscitado. Portanto, Marta, sua irmã também Maria, entendiam muito mais de Bíblia do que 90% ou mais dos atuais teólogos, que distorcem a palavra de Deus e depois querem ser ousados, acusando aqueles que explicam fielmente a Bíblia de serem os heréticos, de serem os profanos e de aplicarem bastante em rádio para enganarem o povo. Mas o querido ouvinte da musical sabe quem é o enganado, ou melhor, não querendo ser enganado, sabe quem é o enganador, sabe quem é realmente honesto, correto, verdadeiro e que explica fielmente a palavra de Deus em qualquer emissora de rádio, em qualquer emissora de televisão, nos escritos, etc. Bom, agora anote de repente a última passagem para hoje. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Apocalipse capítulo 20, anote aí. É muito importante que você realmente anote todos os versículos que aqui eu cito, leio e explico. E quanto aos meus colegas também. Então, Apocalipse 20, de 4 a 6, hoje eu leio. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, mas apenas gostaria de explicar o que eu... aguçar a curiosidade do nosso querido ouvinte, sim, quanto ao que estarei explicando neste estudo bíblico aqui a partir do próximo domingo. Maravilha. Então vem umas 3 perguntas. Primeira pergunta. Vamos lá. Você, querido amigo, você, querido teólogo, você, amado professor de teologia, diga-me, de acordo com a Bíblia, é possível a ressurreição de uma alma? É possível que uma alma morra e que essa alma salva, no caso, precise ser ressuscitada para herdar, enfim, a vida eterna? Outra, se você vier a falecer, morrer salvo, após o arrebatamento, digamos, este aí, hipoteticamente secreto, invisível da igreja, e se você vier a morrer durante aquela eventual grande tribulação de 7 anos, você será ressuscitado em qual das 2 ressurreições relatadas em Apocalipse 24 a 6? Na primeira ou na segunda? Leia isto profundamente, medite e procure, então, entrar em contato comigo para dar-me as respostas. É interessante, né? A alma não é imortal? Como é que a alma morre e depois vai ressuscitar? Não, é imortal? Mas é porque dizem que é a ressurreição do corpo, né?